estamos dando início a mais um Prosa Jovem, isso mesmo, estamos dando início a mais um podcast aqui, ao qual nós estaremos conversando hoje um assunto muito interessante, muito legal, mas antes de nós entrarmos aí no assunto mesmo, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo que nós estaremos trazendo aqui, muita coisa boa para você ainda. E se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá, né? Para o vídeo agora, corre lá no Instagram e nos siga, prosa.jovem, para você não perder nada do que a gente vai lançar na semana e vai cair aqui no YouTube e tudo vai ser benção. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que ainda não nos conhece. Estamos aqui, eu e o meu marido Luiz André, para apresentar um tema muito interessante, que é o que nos trouxe aqui nesta mesa do Prosa hoje. Se hoje estamos sentados aqui, se hoje você está escutando Prosa Jovem, é porque a gente passou por esta etapa muito interessante e vamos falar sobre liderança jovem. Ser líder. Sobre líder, nós vamos conversar hoje, é o assunto do Prosa Jovem. Isso aí, galera. Hoje nós preparamos esse assunto, né, sobre liderança. Para você que é líder, para você que tem o desejo de liderar, fique ligadinho nesse vídeo que eu tenho certeza que nós vamos compartilhar algumas experiências aqui que vão servir de edificação. E até mesmo, quem sabe, experiências para você que está liderando e está se questionando, né? Será que eu tenho uma chamada para ser líder? Será que esse é o meu chamado mesmo? Então fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você esse vídeo. E nós vamos falar, né, alguns tópicos aqui, vamos, né, abordar algumas coisas aqui, a questão da liderança, que eu tenho certeza que assim como eu, assim como o André, né, como líder, a gente teve aqueles pontos de interrogação, né, na nossa chamada, no nosso ministério, no início de tudo, algum questionamento com Deus, algum questionamento, será que estamos no lugar certo? Será que fomos chamados para isso? Entre os questionamentos, né, e hoje nós vamos falar um pouquinho acerca disso, né. Sobre a primeira coisa que o líder, eu acredito que ele tem que ter é a certeza do chamado, né? O líder ele tem que ter a certeza de que ele foi chamado. Porque se ele não tiver essa certeza, com certeza ele não vai conseguir liderar. Ele não vai conseguir ficar na frente de um grupo de jovens. O primeiro desafio, a primeira dificuldade, ele desiste, ele retrocede, ele abandona o grupo porque não há uma certeza no seu coração de uma chamada. Mas fica aquela questão, né? Como ter certeza de que eu fui chamado mesmo para ser um líder, para liderar, para estar na frente de um departamento, de um grupo de jovens? Como que um líder vai ter essa certeza? Sabe que entra aquela questão que muitos já se perguntaram, né? Que existe, digamos, dois tipos de liderança, né? Existe aquele líder que ele é colocado num departamento ou no trabalho jovem, vamos dizer assim, porque não tem ninguém para colocar. Aí vai o pastor lá e olha, né, a falta que há no departamento e encontra um casal jovem, um casal que é mais dinâmico, pela falta o pastor vai lá e empossa para ser líder. Mas nunca tiveram uma experiência ou nunca, quem sabe, trabalharam com jovem, né? E aí entra aquele questionamento, será que eu fui chamado para trabalhar? Será que eu fui chamado para ser líder? Será que eu vou desempenhar esse papel? Será que esse é o meu chamado? E tem também aquele líder que é como a gente vê muito, que é aquele que se destaca desde a infância, né? Em qualquer grupo, tipo brincadeira, qualquer coisa dentro de uma sala de aula, é uma brincadeira com os primos, com as primas, e já se destaca, né? Ah, precisamos achar um líder. Ah, fulano. Tem uma... Como é que se fala a palavra? Tem um destaque, né? Tem uma chamada, né? Já é nítido a chamada dele. E como tu disse, né? Fica a questão do, às vezes, a necessidade, por causa da necessidade, muitas vezes, é que líderes são colocados em lugares que muitas vezes não é o lugar deles, não é o chamado deles. E a gente já com mais de 10 anos, né, de experiência liderando, a gente já viu muito isso. De ter uma necessidade num departamento, numa congregação, no grupo de jovens, e aí ver, vamos colocar fulano porque há uma necessidade, mas às vezes não é o chamado daquele irmão, daquela irmã, daquele casal de estar na frente de uma liderança jovem. E quando a pessoa é imposta em um departamento, é empossada, né, a estar na frente do departamento, a liderar um departamento de jovens,
E sem ter a chamada para liderar, eu acredito que a pessoa que foi empossada como líder vai sofrer, o grupo também vai sofrer. Porque eu acredito que o líder, ele passa a ter convicção do seu chamado quando ele entende que aquilo está impregnado nele. Quando ele passa por desafios, quando ele passa por dificuldades, quando ele enfrenta as lutas, mas mesmo assim ele não consegue desistir, ele não consegue abandonar aquilo porque está impregnado nele. Então eu entendo que é isso que dá certeza de que ele tem um chamado. É como Jeremias capítulo 20, né? Jeremias vai dizer assim que depois de passar pelo calabouço, depois de ser torturado, Jeremias disse assim, então, disse eu, não vou falar mais no teu nome, não vou mais te lembrar de ti. Aí ele continua dizendo, porém quando eu disse isso, tinha um fogo dentro de mim que queimava até os meus ossos. Jeremias está dizendo, eu queria parar, eu queria desistir, mas tem um fogo dentro de mim que queima e não me deixa parar e não me deixa desistir. Eu acredito que essa é a convicção que um líder tem de quando ele é chamado por Deus. Isso gera convicção nele. Eu acredito que é como tu abriu agora, né? A questão dessa... A confirmação, ela vem, né? Automaticamente. Eu acredito que nessa questão, como a gente disse, né? Se tem uma chamada, é importante a gente frisar aqui que quem capacita é Deus, quem instrumentaliza é Deus, né? Verdade. Se tem uma chamada, mas a primeira coisa eu acredito que é ter convicção desse chamado. Porque se não tiver convicção, não vai conseguir ficar na frente de um grupo de jovens, porque acredita-se que um dos departamentos mais difíceis de trabalhar hoje é a juventude. Porque a juventude, eles não são só o futuro, mas eles são o presente da igreja. Uma igreja sem jovens, ela é uma igreja que ela não tem vigor, ela não tem aquela alegria, os projetos não andam, né? Uma igreja sem jovens é uma igreja que muitas vezes o pastor não consegue fazer ela andar, crescer, porque não tem jovens, porque a alegria de uma igreja é os jovens. Hoje os maiores movimentos, os maiores eventos, podemos dizer assim, da igreja hoje, é feita pelos jovens, é patrocinada pelos jovens. Então, quando não tem jovens, essa igreja se torna uma igreja parada. Ela não anda, não vai. Então, é um dos departamentos que também é mais difícil de trabalhar, porque o diabo sabe disso. Ele sabe a importância do jovem estar na igreja. Ele sabe que se conseguir tirar os jovens da igreja hoje, ele vai estar ganhando uma grande batalha. Então, por isso que o líder, primeira coisa, ele tem que ter convicção dessa chamada, porque se ele tiver convicção dessa chamada, ele vai lutar com todas as forças para estar na frente desse trabalho, para liderar o grupo. Então é uma certeza que você encontra, né? É uma certeza que você, quando você se entrega, como o André disse, Deus capacita. Deus, ele dá estratégias, Deus, ele vê a intenção do nosso coração, né? Então, quando a gente se entrega, quando a gente entende que é Deus que capacita, né? E tudo que Deus colocar nas nossas mãos, independente do que for, a gente tem que fazer por amor a Ele, né? Por amor à obra. E entra a questão tu falou do se entregar ao chamado, né? O problema é que tem líderes que têm o chamado, mas não se entrega, né? Fica relutando. Fica igual Moisés apresentando desculpa para Deus, dizendo eu não quero, eu não vou fazer, eu não tenho condições de fazer, eu tenho outras prioridades, não se entrega ao chamado. E na verdade o líder, depois que ele tem a convicção que ele foi chamado, ele tem que se entregar ao chamado. Ele tem que se doar para isso, ele tem que entender que a partir do momento que ele aceita o chamado de Deus, ele vai respirar isso, ele vai viver isso, vai estar impregnado isso nele, como eu já disse. E o líder que se entrega ao chamado é extraordinário, que a mente dele trabalha 24 horas, quando ele se entrega ao chamado. Com a gente é assim, né? Trabalha 24 horas, tá? Vai dormir, tá pensando no grupo, tá projetando, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma gincana, eu vou fazer uma série com um tema, eu vou fazer um culto especial, chega no final do ano, já tá pensando lá no outro ano, no evento que vai fazer, na conferência, no congresso, no tema, na camiseta, tá pensando em quem vai convidar, quem vai cantar, quem vai pregar. O líder que se entrega ao chamado, ele tá sempre em atividade.
Então, por isso que é de suma importância, depois que o líder, ele tem a certeza que ele é chamado, ele se entregar ao chamado. É de suma importância isso. Porque daí ele vai respirar isso, vai estar impregnado nele isso. Entra uma questão muito, muito importante também, que a gente, né, entende que, por exemplo, nós, né, quando a gente assumiu a juventude, né, nossa primeira vez ali, os primeiros anos, eu lembro que eu não queria, né? Eu não queria e, claro, era tudo novo, a gente era jovem, né, naquela euforia, né? Eu lembro que os nossos amigos, né, no caso, se tornaram nossos jovens, Foi né, o nosso maior desafio, né? Liderar os próprios amigos. Né? os próprios amigos que outrora nós participava junto de um grupo, agora nós estamos liderando eles, e eu lembro que eu não queria. Eu não queria, eu era apenas esposa do líder. Eu era apenas aquela que te acompanhava, aquela que, para ter noção que, para vocês entenderem, né, que quando a gente assumiu, tinha que ter regente. E na época, a regente tinha que ser esposa do líder. E eu não tinha aquele chamado, não tinha aquela vontade, porque no meu pensamento não era isso que Deus tinha para mim. Ou até não entendia o que Deus tinha, no caso, preparado para mim, o que Deus queria de mim. Eu estava recém, digamos, no meu ponto de vista, né, recém eu estava andando, né, caminhando na obra de Deus, não entendendo os passos que Deus tinha para nós, né, recém tinha casado, era tudo muito novo, era tudo muito né, recente, e eu lembro que eu não tinha aquilo, eu não tinha no meu coração, em nenhum momento eu queria. Mas uma coisa que me marcou muito, acho que eu nunca comentei contigo, né, vou comentar agora, mas uma coisa que me marcou muito, eu lembro que eu não queria, mas eu via a tua dedicação, o teu empenho com os jovens. Eu lembro que nós não tinha carro na época, né? E a gente morava um pouquinho longe da igreja. E o teu empenho, tipo, não tinha dia, não tinha horário, né? Fazia campanha de oração, tinha que ir com os jovens cooperar na outra igreja que era longe. Lembro que nós congregava aqui na Cafarnaum, que é pertinho da nossa casa. A nossa congregação que nós íamos era praticamente do lado de casa. E nós tínhamos que subir, né? A Pedreira, uma congregação longe, no morro. E a pé, no frio, chovendo. E muitas das vezes isso me marcou. Por quê? Porque eu não queria, eu não tinha isso. E tu ia sozinho, tu pegava os meninos, tu subia. E aquilo me marcou muito porque no dia que eu decidi, né? Eu lembro até hoje, gente. O dia que eu decidi, né, me entregar e dizer, não, eu vou te ajudar no departamento, eu vou pegar, porque eu não queria reger coral, eu era esposa. Literalmente eu era aquela menina que era esposa do líder. Se o líder ia, eu ia. O líder fazia, eu só sentava lá e ficava cultuando. Em nenhum momento eu me envolvia no início, porque eu não entendia isso. E eu lembro que quando eu me entreguei, né, eu disse, não, Deus, eu vou fazer, se o Senhor nos chamou, porque eu lembro que ele chegou um dia em casa e falou, eu tô cansado, porque eu tô sozinho. Eu lembro que tu usou essas palavras, eu tô sozinho. E quando tu falou aquilo, Deus falou comigo. E no momento que eu disse, não, tu não tá sozinho, eu vou ombrear a causa, vamos fazer junto o trabalho, vai dar certo. Eu lembro que nós não tinha jovem, né, na época que nós, né, que trocou a transição de líderes, a gente assumiu, a gente montou um coral, né, que na época não tinha poucos jovens, tinha poucos jovens, então não era, né, um coral, era um grupo. Eu lembro que quando eu me empenhei mesmo, assim, Deus trabalhou de uma forma... Cresceu Deus nos surpreendeu. Muito. Deus nos surpreendeu, que foi muito rápido aquilo. E eu entendi que quando eu apliquei o meu coração, né, para ajudar, para entender, dizer, não, Deus chamou ele para ser líder, por mais que eu seja esposa, eu faço parte desse departamento. Tu falou uma coisa que acontece muito, e em alguns lugares eu já tive experiência de ouvir isso, né, que nós passamos, só acabou de falar aqui, que muitas vezes um tem chamada para liderar, mas o outro acredita que não tem chamada para liderar. Muitas vezes acontece isso, né? Sim. O esposo acredita, eu tenho chamada para ser líder, mas a esposa, não, eu não tenho chamada, então o meu trabalho é só acompanhar. Ou às vezes é vice-versa. Eu já vi casos também em que a irmã tem a chamada para liderar e o esposo diz, não, eu vou só acompanhar, eu só apoio. E eu acredito que sempre vai ter, né, no nosso caso, para vocês que não nos conhecem, que estão nos conhecendo agora através do Prosa Jovem, no nosso caso, nós dois somos agitados. A Priscila é bastante agitada e eu também sou bastante agitado. A minha mente, para as coisas de Deus, para a obra de Deus, trabalha 24 horas. Eu vou dormir, estou projetando, eu acordo projetando.
eu passo o dia projetando. Quando Deus me dá um projeto novo, por exemplo, Prosa Jovem, que Deus colocou em nosso coração, eu fiquei umas 3 noites sem dormir projetando e desenvolvendo o tema. Então eu sou acelerado e a Priscila também é acelerada. Então nós temos que lidar com isso, né? Porque nós dois somos acelerados. Só que existem casos, e na maioria deles, o caso é que um é acelerado, um é agitado e o outro é parado. E aí entra aquela dificuldade, né? Porque às vezes um corre e o outro acompanha, vai na sombra. Às vezes é o marido que acompanha a esposa, ela vai, ela corre, vai para o ensaio, ela lidera, ela aconselha, ela faz projeto, isso, aquilo, e ele está acompanhando, está na sombra, né? É aquele que leva, é aquele que está ali. Ou às vezes é o contrário, é o esposo que vai, que corre, que faz, e a esposa está na sombra. Só que eu acredito que independente, né, se um é mais acelerado, se o outro é um pouco mais devagar, quando o casal entende que a liderança, na verdade, não é de um, mas é dos dois, começa a dar certo. Como foi pra gente. Porque enquanto a Priscila dizia assim, eu sou só a esposa do líder, eu vou só acompanhar. Não andava, o grupo de jovens não crescia, era sempre, né, os mesmos, a gente não conseguia levantar um coral para cantar, para adorar a Deus. Mas a partir do momento que tu entendeu que a chamada também era contigo, aí começou a andar e começou a crescer. Porque nós dois aplicamos o coração. E eu vejo muito isso hoje, que sempre tem o que dizer, mas eu não tenho a chamada para liderar. Mas aí o outro está entregue àquele trabalho, àquele departamento. E aquele que diz que não tem a chamada para liderar, ele vê muitas vezes a chamada como um peso, né? Vê a chamada como um jugo. Eu tô aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu tô liderando, mas eu não queria liderar. E aí começa a ver empecilho em tudo. Esses jovens só dão trabalho. Por que isso? Porque não... É porque, na verdade, não se entregou ainda ao chamado. Quando se entregar, vai ver como é gratificante, né? É verdade. Porque eu acredito que liderar tem seus desafios. Eu acredito que liderar tem seus obstáculos. Eu acredito que liderar não é fácil. Não é fácil, realmente não é fácil. Não é fácil você, muitas vezes, deixar o tempo de estar com sua família para você tirar, porque você tem que entender que eles precisam de você, muitas vezes, 24 horas por dia. Então, você, às vezes, deixa de fazer um passeio com a família, porque você tem que estar com eles. Você deixa de fazer uma programação com a família, porque você tem que aconselhar alguém, você tem que chamar alguém para dar um conselho. Então, liderar não é fácil. Só que quando a gente entende que é um chamado, que é uma coisa que está impregnada na gente, fica mais fácil. Porque a gente não vai olhar para isso como um peso, você olha para isso realmente como uma chamada de Deus na tua vida. E eu lembro que na época, né, quando eu não decidia isso, né, como tu disse, a gente vê como um peso, né, a gente, eu tô aqui porque tem que estar, porque tem que participar. Só que o que me chamou, assim, que me despertou a realmente me entregar, a realmente aceitar o chamado, foi no dia que tu chegou e, tipo assim, tu tava disposto, tu tava trabalhando, só que chegou um dia que tu desanimou, tu cansou, na verdade. Eu lembro que chegou num ponto que tu expressou que tu tava sentindo que sozinho tu não tava conseguindo. Então isso me despertou, porque antes o quê? Tu tava sozinho, mas tu tinha alegria de ir sozinho. Tipo, tu fazia sozinho, independente se eu ia ou não ia, se eu te acompanhava ou não te acompanhava, sabe? Se eu tivesse ali contigo ou não, tu ia. Tu era um rapaz que, tipo, ia pra cima, vamos fazer, galera, vamos. Entendeu? Não dependia de mim pra te dar um impulso, mas eu vi que quando tu desanimou, aquilo me chamou muita atenção, que eu disse, não desanima. Eu não te conheço assim, não é assim que eu te conheço, não é assim que eu te vejo. Tu é um cara pra cima, tu é um cara que, né, não desanima, não é qualquer coisa que faz você parar, não é isso. Então, no momento que tu chegou em casa e tu expressou que tu não aguentava mais que sozinho, isso falou comigo. Isso me marcou muito e foi o momento que eu decidi aceitar o chamado e trabalhar. Porque eu acredito que por mais que nós dois, né, quando casamos somos só,
Mas eu acredito que nós dois temos que trabalhar para o reino de uma forma, quem sabe, não, como tu diz, nós dois somos acelerados, né? Mas cada um tem uma ideia diferente, né? Tu tem a tua ideia, eu tenho a minha ideia, a gente junta e dá um bolão. Mas, né, acontece, a gente faz acontecer. Então, para você que, quem sabe, tá se deparando com nós estamos falando aqui, que a gente já passou por isso, quem sabe é um casal novo que assumiu um departamento e tá sofrendo por esses embates, né, por essas dificuldades, o nosso conselho, né, procura você que, quem sabe, ainda não entendeu o chamado, ou ainda não aceitou o chamado, procure orar a Deus e dizer, Deus, eu quero me entregar, né? Você não tem nada a perder, gente. Eu acho que acredito que quem tem para ganhar, o reino tem para ganhar. No momento que você ombrear a causa e dizer, não, eu vou contigo, meu esposo, eu vou contigo, minha esposa, né? Dentro do meu conhecimento, dentro do que eu possa te ajudar. Quem sabe você pensa, ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, mas ela sabe. Deixa ela falar, você faz a outra parte, você ajuda de outra forma, ou vice-versa, né? Se ela não, como eu não sabia reger, não sabia cantar, não sabia nada, mas eu tava ali disposta, não, vamos fazer, vamos para cima, porque é o momento que você se coloca para fazer, como disse o André antes, Deus capacita. Deus, ele dá estratégia, Deus, ele dá sonhos pra gente, né? Deus dá projetos assim que a gente pergunta, meu Deus, Prosa Jovem foi um projeto que Deus colocou no nosso coração, projetos que Deus nos dá, a gente tem umas ideias assim que a gente pensa assim depois, né? Nossa, como é que, né? Deus confiou na gente, às vezes é ele que levanta e diz, tô com uma ideia assim, o que tu acha? Eu disse, bora, vamos fazer, mesmo que às vezes eu acho que não vai dar certo, ou vice-versa, a gente se une, entendeu? Então eu acredito assim que, gente, chega um momento que o casal, até isso vem pra dentro do casal, né? Acho que no momento que um puxa pra um lado, um puxa pro outro, né? Então procure abrir teu coração e dizer, Deus, eu quero, né? Vou tentar, vai que dê certo. E você vai ver que com certeza vai dar certo. Deus vai abençoar e honrar o trabalho de vocês. E para nós foi muito notório, porque eu lembro que nós tinha, como diz o André, um grupo de jovens, eu não tinha um coral. Mas quando eu me empenhei, elas viram que tinha uma líder. As meninas viram que tinha uma líder ali, que não estava só com um líder, mas viram que tinha uma líder. Então eu comecei a entrar no grupo das meninas e foi o que, né, graças a Deus destacou, Deus honrou. Então eles entenderam que eu não era só a esposa de um líder, mas sim que eu era uma esposa, que eu era uma líder, que eu era uma pessoa que estava ali para ajudar eles no que era necessário, né? E Deus nos honrou muito. E isso foi uma coisa que marcou muito no nosso ministério. A minha parte, né, foi uma coisa que marcou muito. E para você que eu digo, né? Então você empenha o teu coração. A gente tem falado, né? Tenha certeza do teu chamado. Ah, mas eu não tenho certeza. Mas será que você se entregou pro chamado? Será que você... Eu não tenho certeza. Será que é para mim ser líder? Mas você, quem sabe, já se entregou, já disse para Deus, não, eu quero liderar de coração. Eu quero fazer algo para ti. Deus, me dá estratégia, me dá ideias. Será que você abriu o teu coração? Você se entregou para Deus, né? Pedindo para Ele essa confirmação? Com essa pergunta para você aí. E outra questão, nessa questão de se entregar ao chamado, né? Eu vejo que muitas dificuldades que os líderes enfrentam hoje é nessa questão de projetos, de o que fazer, como fazer. Eu lembro que nós ficamos um tempo sem liderar. Nós lideramos por aproximadamente 10 anos e nós ficamos um bom tempo sem liderar. E quando a gente assumiu a liderança de novo, agora em 2020, nós assumimos a liderança de novo. Então o pastor nos chamou, né, e disse que precisava da gente para liderar numa congregação e também no setor, né? Então nós lideramos na subsede e também lideramos mais 5 congregações que têm seus líderes também. Então quando o pastor nos chamou, que a gente chegou, era tudo diferente. Imagina, a gente liderou por 10 anos e nós ficamos 6 anos fora, mais ou menos, sem liderar. E quando nós retornamos à liderança, tudo era diferente. Em 6 anos, muita coisa mudou. Nós se deparamos com um cenário totalmente diferente, nós se deparamos com uma juventude totalmente diferente. Agora a tecnologia avançou. No tempo que a gente liderava, não tinha lá o WhatsApp, não tinha o Facebook, não tinha o Instagram, né? E quando a gente começou a liderar e de repente a gente chega com essa inovação
e as coisas tudo diferente, então eu tive muito medo de voltar a liderar. Mas uma coisa eu coloquei no meu coração que eu precisava me dedicar, me entregar. E eu lembro que eu decidi que eu ia aprender. Eu decidi aprender mais sobre essa nova geração, sobre esse novo tempo. Então eu acho que isso é uma coisa que é de suma importância também para quem tem uma chamada para liderar, estar disposto a aprender. Porque às vezes, muitas vezes, né, o líder é cabeça dura. Não, é desse jeito, no meu tempo de jovens era desse jeito, eu vou seguir desse jeito. Mas é uma geração diferente. Totalmente diferente. É um tempo totalmente diferente. No tempo que nós éramos jovens, a gente até falou agora esses dias na questão do namoro, né? Nós não tínhamos as redes sociais. Eu lembro que a gente conversava por carta, né? Fazia uma carta, levava no culto e trocava a cartinha no culto. Então, essa geração de hoje é uma geração totalmente diferente. No nosso tempo, a gente tinha 3 lugares, que era a igreja, trabalho e casa, né? Hoje, nós estamos liderando hoje, a maioria dos nossos jovens tem carro, né? Tem seu próprio veículo, tem sua moto. Então, é uma geração que são jovens que já são, digamos assim, independentes. Então, o líder ele tem que estar disposto a aprender. Ele tem que olhar o campo e dizer, não, vou aprender. Como que se lidera? Como que eu faço para liderar essa geração que está chegando? Se você for um líder cabeça dura e você não estiver disposto a aprender, infelizmente você vai ficar dando, como diz, murro em ponta de faca. Você não vai conseguir liderar, não vai conseguir sair do lugar. E aí que vem as crises, né? Será que eu fui chamado? Mas se você se entregar e estiver disposto a aprender, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Você vai ter um grupo abençoado, Deus vai dar crescimento e o nome dele vai ser glorificado. É isso aí. Então, e como que eu vou aprender? Como que eu vou ter? Tem pessoas, como tu abriu aí, né, André? A mente fechada, a mente de que é como eu aprendi lá atrás, né? Me converti, eu fui jovem e no meu tempo era assim. E a gente trazer para dentro da igreja hoje, como tu diz, é uns embates, né? Uns embates. E lembro que a estratégia que a gente usou muito, né? Para nos adaptar, vamos dizer assim, a palavra certa, nos adaptar a entender os jovens de hoje, a geração de hoje. Eu lembro que a gente foi para uma campanha de oração, né? A gente foi orar, foi buscar Deus, para Deus nos dar estratégia para chegar nos jovens, para entrar nesse mundo deles, para poder atrair, ver o que nós deveríamos fazer para poder puxar essa geração, né? Eu lembro que o primeiro ano foi um ano de estratégia, né? O primeiro ano foi de aprendizado, né? Além de orar, de buscar muito de Deus, nós tivemos que aprender, né? Tivemos que estar disposto a aprender. Eu lembro que muitas vezes eu entrei até no YouTube lá, né? E segui página que falava sobre liderança, sobre como ser um líder de jovens. Isso que a gente já tinha exercido o ministério durante 10 anos como líder de jovens. E agora a gente teve que se inovar totalmente, né? Totalmente diferente do que a gente já havia passado. Até porque são gerações diferentes, como a gente tá falando. A gente pegou um grupo, né? Teve uma época que a gente pegou do zero, né? A gente pegou os jovens num departamento na igreja que tinha um jovem que era filho de uma irmã crente. Mas a gente teve que montar um departamento dentro da nossa igreja. Então a gente foi tudo novo, né? A gente foi evangelizar, a gente começou a ganhar aos poucos, né? Eu lembro que nossa maior realização foi quando nós ia passando na rua e nós encontramos um jovem. Eu lembro que o André baixou o vidro do carro e fez um convite para ele. Fez o convite para ele, eu quero te ver lá no culto, né? Vai ser nosso primeiro culto jovem. Ali na Vila Nova, passou pelo jovem e falou, vai ser nosso primeiro culto jovem. E eu lembro que o André fez aquele convite para ele e nós fomos para casa e na hora do culto, eu lembro que a gente organizou, a gente convidou tanta gente, né? Porque na época, como diz o André, a gente não tinha essa facilidade de WhatsApp, né? Então eu tinha que ir em casa, convidar, irmãos, vamos fazer um culto. Não tinha grupo da igreja, que nem hoje, facilidade. Gente, isso há mais ou menos 6 anos atrás, né? Foi a última vez que nós lideramos antes desse momento agora, né? Antes de 2020 agora.
Mas mais 6 anos para trás, né? Que daí a gente passou um período afastado. É. Essa última, digamos, liderança após o período que a gente ficou de férias. Mas eu lembro que daí o André fez aquele convite e nós fomos pro culto. Mas a gente, na minha mente, assim, o guri tava rodeado de amigos, né? Estava ali, os guri estavam fumando. Eu lembro ele disse pra mim que tinha droga no bolso, né? Ele tinha droga no bolso. Eu lembro que ele tava ali em volta com os rapazes ali na rua. Eu pensei, esse aí não vai. E eu lembro que ele entrou dentro da igreja. E ele entrou, Deus falou com ele, ele aceitou Jesus. E foi um trabalhar de Deus que eles, quando nós saímos, né, desse período, ele era praticamente um obreiro, né? E então isso marcou por quê? Porque a gente entende que foi uma das coisas que marcou muito nessa época, né? Foi uma coisa que marcou muito o nosso ministério, são essas questões. Claro que se a gente for trazer aqui no prosa, vai faltar tempo, né? Agora, falando dessa experiência aí, entra uma questão muito importante, já que tu entrou nessa experiência que a gente teve. Lembrando desse jovem, entra aquela questão do líder entender, ter uma visão de Deus e ele não desistir das pessoas. Porque eu lembro que esse jovem, que a Priscila falou, que nós ganhamos para Jesus, ele no início foi bem complicado, assim, porque ele já era filho de crente, né? E tava parado, né? Desviado aqui não volta, ele tava parado, digamos assim, né? E eu lembro que no início era bem complicado, que ele vinha nos cultos, estava participando, e daqui a pouco ele faltava o culto. E quando ele faltava o culto, eu lembro que eu já terminava o culto, eu já ia na casa dele. E chamava ele e perguntava, por que tu não foi no culto? O que tá acontecendo? E algumas vezes eu cheguei lá e dizia assim pra mim, não vou mais. E eu conversava, não, Deus tem uma chamada, Deus tem um plano na tua vida, vamos lá. E não foi uma nem duas vezes, né? É verdade, várias. E aí eu dizia pra ele, vou orar por ti. Eu orava por ele ali mesmo, né? Escorar no carro, orava por ele, orava com ele ali. E depois que eu terminava a oração, eu dizia pra ele, aí, melhorou? Daí já dava um sorriso, não, vou ir na igreja, não vou parar de ir. Então isso é uma das coisas que muito me marcou pela questão do líder não desistir. Eu acredito que o líder, ele não pode desistir. Eu vi certa feita um líder dizendo assim, ouvi um líder dizendo assim, né? Eu sou daquele pensamento, se quer vir, vem, se não quer vir, eu também não vou atrás. Porque sabe o lugar que deve estar, sabe o compromisso que tem. Eu acredito que um líder com um pensamento desse, ele não vai conseguir ficar muito tempo liderando. Ele vai ter dificuldades. E eu lembrei, falando disso, eu lembrei de uma experiência que a gente teve agora, né? Foi 2020, né? Quando nós começamos a liderar. 2020, quando o pastor nos empossou como líder aqui. Eu lembro que um jovem se aproximou de mim e disse, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui para liderar, e se apresentou, né? E ele disse para mim, eu tenho um sonho, e o meu sonho é ser um pregador da palavra. E eu lembro que eu disse para ele, se o teu sonho é ser um pregador da palavra, eu vou te ajudar. Eu disse, se esse é o teu chamado, eu vou te ajudar. E ele disse assim para mim, eu já te vi pregar várias vezes e o meu sonho é um dia pregar como tu prega, ser um pregador itinerante também. Eu disse, Deus vai realizar, eu tô aqui para te ajudar. E só que no decorrer do tempo, né, a gente se apegou tanto a esse jovem que um carinho tão especial por ele. E uma das coisas que me chamou a atenção é que foi um jovem que realmente ele encostou na gente. Realmente ele ficou muito próximo da gente. Só que ao mesmo tempo é um jovem que eu comecei a cobrar muito ele. Comecei a cobrar demais. E eu lembro que ele tinha essas questões, né? A Priscila tá até emocionada aqui. Eu lembro que ele tinha uma dificuldade de permanecer. E a primeira vez que ele falou comigo, ele disse, eu tenho uma dificuldade de me firmar, de permanecer, mas eu quero. Eu quero servir a Jesus, eu quero estar na igreja, eu quero ser um pregador da palavra. Meu sonho é ser um pregador, mas eu tenho dificuldade de permanecer.
Então eu comecei a cobrar muito dele isso. Eu sempre estava dizendo, vamos lá, vamos perseverar. E quando ele faltava o culto, eu ia na casa dele, vamos, tu não pode parar, tu não pode desistir. Eu ligava para ele e eu sempre digo para os jovens, né, para aqueles que estão chegando aqui, eu sempre digo para eles, quando chega um jovem novo no grupo, eu digo, olha, eu sou um líder que eu me considero um líder chato, porque eu sou o líder que não desiste. Eu aprendi dessa forma. Eu sou o líder que eu vou mandar mensagem no WhatsApp. Se não responder a mensagem, eu vou ligar. Se não atender a ligação, eu vou ir na casa. Eu sou assim. Os nossos jovens que estão assistindo aí nesse vídeo sabem que eu sou assim. Eu vou ir na casa, perguntar o que aconteceu, por que não foi no culto, por que desanimou. Então eu sempre tive isso comigo. E esse jovem eu usei dessa estratégia. Eu ia na casa, e aí, vamos lá. Só que eu comecei a cobrar tanto ele, eu não entendia por que eu cobrava ele. Né? Lembra? Eu lembro um dia que o André insistiu, né? Insistiu nele. A gente fala porque ele marcou muito o nosso ministério. E eu lembro que nós ia vindo de carro, né? E ele tinha faltado o culto um dia antes, no caso, no outro dia a gente tinha encontrado Ele tinha ele. faltado 2 cultos, né? E o André tem assim essa mania, né, gente, de procurar, de insistir. E eu via a insistência do André com ele de uma forma que tava ficando chato já, né? Tipo, já tava até me incomodando dele tá incomodando ele. E eu lembro que o André vinha vindo com o carro, tava com a irmã dele, assim, ele atravessou a rua e se escorou do lado da minha janela. E o André perguntou por que não foi no culto. O André brincou com ele e ele disse assim, bah, eu vou lá conversar contigo. E eu olhei pra ele, eu lembro que eu disse assim, com essas palavras, assim, tu não tem jeito, né? Só, eu falei assim, tu não tem jeito, não vou falar mais nada, eu falei pra ele. E eu lembro que quando a gente chegou em casa, não deu muito, ele desceu aqui correndo e chegou aqui, e daí eu lembro que eu tava na cozinha, e ele tava na sala esperando o André pra conversar com ele, e ele disse assim pra mim, bah, minha líder, eu sei que no teu olhar eu vi que eu senti algo que mexeu comigo, eu me senti uma pessoa que tivesse decepcionado vocês. E eu lembro que eu tinha dito pra ele naquele dia, eu disse assim, eu já disse pro André, larga de mão, ele não quer, deixa ele no tempo dele. E eu lembro que ele disse assim, não, líder, mas eu vi que o jeito que tu me olhou me cortou o coração, ele disse pra mim. E daí eu disse assim, mas é que assim, a gente vai indo, quando a gente vê que não quer, que realmente não quer, o que a gente tem que fazer é se retirar e deixar acontecer. Né? Isso eu tinha dito pra ele, daí o André chegou, foi conversar com ele, só que pra mim tava resolvido, no caso ia deixar por ele, ou ele vinha ou ele não vinha, né? Só que eu lembro que nesse mesmo dia, né, eu lembro que eu cheguei e eu insisti com ele, eu disse, e aí, por que tu não tá comparecendo aos cultos, tu desanimou, tu não tá interagindo no grupo, o que aconteceu? E eu cobrei ele, né, porque uma das coisas que eu aprendi como líder, eu aprendi que o líder, ele tem que diferenciar a amizade da liderança. Por quê, gente? Porque o líder, ele é os dois. Ele é o líder, ele é o amigo. Mas tem momentos que ele tem que ser o líder. Tem momentos que ele não pode ser só o amigo. O líder é aquele que cobra, o líder é aquele que insiste, o líder é aquele que muitas vezes vai ter que falar algo que é mais pesado, vai ter que tratar um assunto um pouco diferente, dar um conselho diferente. E eu lembro que nesse dia foi isso que aconteceu. Eu disse para ele, né, fui bem insistente, bem franco, assim, bem duro com ele nesse dia, na verdade. E ele olhou para mim e disse para mim assim, isso muito me marcou. Ele disse para mim, por que tu só insiste comigo? Ele falou bem assim para mim, por que tu só pesa em mim? Por que tu me trata diferente dos demais líderes? Foi isso que ele falou para mim, tu me trata diferente. Porque é emocionante falar isso. Ele disse assim, eu vejo que com os outros parece que tu não é tão duro com eles e comigo tu me trata dessa maneira. E eu lembro que eu disse para ele, é porque tu tem uma chamada, Deus tem algo contigo e Deus tem pressa no que Ele quer fazer na tua vida. E conversei com ele, insisti com ele e ele disse assim para mim, vamos fazer o seguinte? Ele falou bem assim, me dá um tempo. Não insiste mais comigo por enquanto, me dá um tempo. Eu não tô bem,
quando eu estiver bem, eu vou me firmar, eu vou participar, mas ele disse, me dá um tempo. E naquele momento, eu olhei para ele e disse, não, tá, vou te dar o tempo. Eu disse para ele, eu não vou mais insistir contigo. Eu não vou mais ir atrás de ti, não vou mais insistir. Quando tu sentir, tu vem, tu sabe o endereço da igreja, tu sabe o nosso endereço, tu tem o meu WhatsApp, quando tu insistir, tu vem, as portas estão abertas para ti. Vou te dar o teu tempo. E eu lembro que passou 2 semanas. E teve uma noite que eu tive um sonho, que eu cheguei na casa dele e perguntei por ele. E o pai dele que me atendeu, eu perguntei por ele, e o pai dele disse assim para mim, ele não tá. E quando eu tava conversando com o pai dele, isso no sonho, ele chegou meio transtornado assim. E o pai dele olhou a situação dele, olhou para mim e disse assim para mim, por que tu insiste nele? Por que tu ainda insiste nele? E eu lembro que no sonho eu disse assim, é porque essa é a última oportunidade que Deus está dando para ele. Quando eu me despertei desse sonho, eu não teve jeito de dormir. Isso era domingo para segunda. Madrugada de domingo para segunda-feira. Quando clareou o dia, segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o carro e ir na casa dele. Quando cheguei na casa dele, ele estava sentado na frente da casa, né? Tava no sol, sentado na frente da casa, tomando chimarrão. E quando ele me viu, que eu entrei na rua dele, que eu vi ele, não teve como correr. Ele ficou ali me esperando. E eu brinquei com ele que eu cheguei igual polícia, né? Bem devagarinho, não teve. Quando viu, não deu para correr. E eu sentei e comecei a conversar com ele. Ele era um jovem que ele tinha uma dificuldade, né? Tinha uma enfermidade, né? Ele estava na fila para um transplante de rins. Ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana. E necessitava de um cuidado especial. E eu cheguei para conversar com ele e eu disse assim para ele, eu lembro como se fosse hoje. Eu disse assim, sabe por que eu vim? Porque Deus falou comigo. Eu contei o sonho para ele e disse, Deus falou que essa é a última oportunidade que Ele está te dando. E quando eu comecei a falar isso para ele, quando eu contei o sonho para ele, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e disse assim, tu sabe que eu também tive um sonho assim essa madrugada. Eu também sonhei, Deus falou comigo que essa era a minha última oportunidade. E ele, naquele momento, eu vi que ele se renovou, ele se alegrou, nós oramos junto ali. E a partir daquele dia ele se firmou. Ele se firmou de tal forma assim que deu pouco tempo, né? Pouco tempo ele já estava ministrando, foi rápido demais, ele já estava pregando. E eu lembro de um congresso que me ligaram para mim ministrar e eu não tinha como ir. Eu tinha um compromisso naquele dia. E o pastor disse assim para mim, tu não tem um jovem, alguém que pregue para me indicar? E eu disse, eu tenho, eu indiquei ele. E ele dizia assim para mim, eu tô morrendo de medo, eu tô nervoso. Eu disse, não, vai lá, Deus vai te honrar, vai que vai ser bênção. Ele foi e pregou, e foi uma glória, Deus se manifestou. O pastor me ligou depois, rapaz, o rapaz pregou demais, é uma bênção. E dentro de poucos dias, né, ele veio a óbito, né, ele faleceu. Então isso muito me marcou, porque entra naquela questão, o líder não pode desistir das pessoas. Quando ele faleceu, aí eu entendi o porquê que Deus, ele me usava dessa forma com ele. Por que eu pesava tanto sobre ele? Por que eu insistia tanto com ele? Por que com ele o tratamento era diferente? Porque Deus tinha algo diferente. Deus tinha um tempo diferente para ele. Então você que é líder, você que está na frente de um grupo de jovens, ou você que, enfim, é o pastor de uma igreja, não desista. O segredo de um líder é não desistir das pessoas. Por mais que às vezes seja alguém que te dê trabalho, seja alguém que aos teus olhos não quer nada com nada. Mas procure entender quais são as dificuldades, procure ajudar. Ao invés de colocar para fora, abrace, traga para perto. E você vai ver que Deus vai te honrar. Mas não desista das pessoas. É difícil, né? Esse jovem, como disse o André, né? Ele na verdade marcou nosso ministério. Como a gente tem marcas desde o início, né?
tem alguém que marcou nosso ministério e é difícil porque ele foi um filho para nós. Ele foi um momento que ele decidiu se firmar, no momento que ele decidiu aceitar o que Deus tinha na vida dele, que ele se entregou realmente para Deus, para viver o propósito de Deus. Eu lembro que ele, toda segunda-feira, ele vinha aqui em casa. Toda segunda-feira ele vinha com um caderninho, uma caneta, né? E arrastando o chinelinho, chegava no portão já gritando. E isso marcou nosso ministério, porque se a gente tivesse desistido, quem sabe ele não teria vivido o desejo do coração dele, que era ser um pregador. Então é isso, gente. Vamos ter que encerrar por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com outros assuntos aí pra você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.